Amigos do Portal JC 24 horas, boa tarde. Mas bebi meu celular, por favor. Aliás, boa noite, rapaz. 18 horas 41 minutos desse 13 de janeiro. Nós sempre ouvimos essa expressão: a polícia prende e a justiça solta. Essa expressão é muito utilizada principalmente quando acontecem audiências de custódias, onde as pessoas conduzidas são liberadas. Por conta disso, o nosso repórter Marlon Borges entrou em contato com o Dr. Franco Moretti. Ele é juiz de direito aqui da cidade de Floriano, ele é da vara criminal e fala com a gente sobre o trabalho da justiça e começa falando sobre essa expressão, né, muito utilizada pelas pessoas, como a justiça ouve essa fala por parte da população. Essa entrevista foi feita durante o expediente dele, lá no fórum. A gente publica agora para vocês essa entrevista do Marlon Borges com o juiz de direito, Dr. Franco Moretti. Bem, senhores e senhoras, meu nome é Franco, eu sou o juiz auxiliar aqui da comarca de Floriano, especializado trabalhando na parte criminal. E a respeito dessas colocações, é preciso fazer esses esclarecimentos para que as pessoas, de um modo geral, possam entender o nosso trabalho aqui desenvolvido perante a comarca e representando o Poder Judiciário na localidade. É bem verdade que não só é do nosso conhecimento que comumente se ouve que a polícia prende e o judiciário solta com constância. E isso incomoda a gente ouvir porque a grande maioria da população não sabe os motivos que levam à soltura. E aí sim, essa entrevista me vem a calhar para que a gente possa tentar esclarecer o que acontece. O nosso papel aqui, numa eventual prisão em flagrante delito, por exemplo, é analisar se houve regularidade nessa prisão e também verificar se há ou não necessidade de manutenção desta prisão neste momento inicial. Porque a prisão, segundo a nossa legislação, só deve ocorrer, como regra, com a condenação daquela pessoa e o trânsito em julgado, ou seja, depois de uma instrução processual, onde se verifica que de fato ele é o autor da infração e que de fato realmente ele deve ser condenado, não há nenhuma justificativa pelo que ele fez perante a nossa legislação. E aí sim, neste caso, com o trânsito em julgado dessa decisão, ou seja, quando não couber mais recurso, ele deve sim ser preso para cumprir a penalidade que lhe foi aplicada naquela decisão. Mas naquele momento inicial em que a polícia prende, o que se tem são elementos indiciários de que ele provavelmente praticou um crime. Mesmo nos casos em que se viu ele praticando o crime, ainda assim ele tem direito de defesa e que esse mérito só vai ser analisado de forma definitiva com a sentença e o trânsito em julgado, que certifica que a sentença foi correta. O certo é que nesse momento inicial, o que a gente verifica, como eu disse anteriormente, se ele foi preso em flagrante, ou seja, praticando o crime ou em circunstâncias que se considera flagrante delito, e se há ou não necessidade de manter essa prisão. Quais são essas características que apontam para a necessidade da prisão? A necessidade é se ele está atrapalhando as investigações, se ele é uma pessoa, ele ou ela é uma pessoa que constantemente se envolve em infração. Isso pode redundar na necessidade de prender para que ele não pratique ou não volte a delinquir novamente. E outras circunstâncias que a legislação também traz como necessária para aquela prisão que é cautelar, significa uma prisão provisória, uma prisão no início do processo, quando não se tem ainda certeza de que ele é o autor. E o que a gente faz é isso. E muitas vezes é trazido um preso pela polícia, que foi preso de forma regular, mas não se vislumbra naquela situação a necessidade de manter ele preso. Ele vai responder ao processo em liberdade provisória, até que se tenha a certificação de que ele merece uma punição penal. Então, na visão da população, se ele roubou, se ele furtou, ele tem que logo ficar preso. Mas nem sempre essa é a situação. O crime pode ser único, ele não representa nenhum risco à sociedade, a não ser o crime que eventualmente se tem como razão pela prisão. Mas esse sim é necessário chegar ao fim, como eu disse, para manter ou não a prisão. No Poder Judiciário, e aí houve uma inovação legislativa, a gente só pode decretar prisão ou converter uma prisão em flagrante em preventiva, se for o caso, se houver pedido, e aí uma chamada de representação ou da autoridade policial, ou seja, do delegado ou delegada, que procede às investigações,
ou ainda do Ministério Público, que é o fiscal da legislação e que é o órgão do Estado responsável por acusar, para verificação. O juiz, magistrado, só decreta ou só converte essa prisão se houver pedido. E se houver pedido, é necessário verificar se há ou não necessidade desta prisão. Por isso, nem sempre quem é trazido pela delegacia ou pela polícia como preso, continua preso no início do processo. Ele pode ter uma justificação para o que fez e ao final ser absolvido. Por isso que essa prisão realmente só deve ser efetivada, como regra, ao final do processo. Mas há casos, como eu disse, que se justifica a prisão logo no início do processo, para que ele não volte a praticar novamente, para que aquela prisão não atrapalhe, a soltura, melhor dizendo, não atrapalhe as investigações, porque ele está, por exemplo, constrangendo testemunhas, vítimas, enfim. Então, há necessidade de avaliação, e essa avaliação é feita em sede de audiência de custódia. Hoje, por exemplo, já foram feitas 2 aqui no Judiciário. Mas há um outro viés que deve ser observado e que deve ser esclarecido. O magistrado, ou ao magistrado, ao promotor de justiça, ao delegado de polícia, a todos os advogados, só pode ser feito o que a legislação permite, o que a legislação traz. Nós aqui apenas tentamos, ao máximo e dentro da razoabilidade, seguir o que a legislação prevê, o que a legislação traz como possível. Nem sempre o que o magistrado, o promotor, o delegado quer fazer é possível perante a legislação existente. Então, nesse caso, é preciso enfatizar que as pessoas, ou seja, o povo, a população, deve pensar bem antes de escolher seus representantes, porque são eles quem fazem a legislação, são eles quem vão dizer e ditar o que deverá ser feito pelo magistrado naquela circunstância diante da legislação que eles mesmos criaram. É verdade, aqui tem que ser dito e reforçado que a própria Constituição Federal prevê que o poder emana do povo. É o povo quem tem o poder de escolher seus representantes e automaticamente ter a legislação que ela acha justa e que merece. Não pode o magistrado inovar a tal ponto de fazer o que a legislação não permite, senão eu seria aqui tão criminoso quanto aquele que foi trazido nessa circunstância. Assim, é preciso enfatizar, nós estamos em período eleitoral e é necessário, então, solicitar que a população, quando escolher seus representantes, pense bem em quem quer que os represente, qual é a legislação que ele quer que seja feita ou alterada, modificada, para que o Poder Judiciário, quando dá atuação, possa, seguindo aquela legislação, atuar da forma que mais agrada. Então, essa é a nossa situação e é por isso que, às vezes, se traz preso e se sai solto daqui. Então tá aí, gente. Muito oportuna essa entrevista com o Dr. Franco Moretti. Muito pedagógica a explicação dada por ele. E realmente confirma aquilo que eu sempre venho falando. O juiz não tem chave de cadeia. Quando alguém vai solto, é em nome da lei feita pelos políticos. Então, na hora de cobrar, vamos bater na porta certa. Cobrar dos políticos. Eles é que fazem as leis que prendem e que soltam essas pessoas que a gente acompanha aqui no dia a dia, vocês acompanham através do nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Franco Moretti, muito obrigado, meu amigo Marlon, aí pela matéria, e a vocês que nos acompanham, muito obrigado de sempre, que Deus abençoe a todos nós, Portal JC, 24 horas com você.